Agora estamos no ar. Boa tarde, tudo bem? Leonardo Estopa. Tudo jóia, Carla? Estamos aqui hoje pela Rede Liberdade para debater um pouco sobre a situação atual da economia no Brasil. É um tema amplo, né? Temos aí diversas situações diferentes. Pessoal recebendo auxílio, gente que ficou desempregada, o pessoal do empreendedorismo, né, que foi uma febre aí há alguns anos e que agora estão todos, né, quebrando e desempregando. Pessoal dos aplicativos, né, que também está sofrendo muito pela falta de segurança, né, nesse momento. Eu queria te avisar que tu está sem microfone, Leonardo. Teu microfone está mudo. Eu criei esse vício de ficar ligando o microfone para não dar eco, mas pode ficar tranquila. Eu só estava dando uma geral, assim, né? Mas eu queria que tu te apresentasse. Eu vi que tu tens um currículo bem extenso, tem várias especializações. Não sei se alguma na área de economia, mas eu queria que tu desse, então, uma introdução aí, te apresentando direitinho, tá bom? Sim, eu comecei a fazer esse trabalho político e econômico exatamente porque eu estava cursando Ciências Políticas e Economia na Inglaterra e foi naquele momento que começou o bicho pegar no Brasil em relação ao golpe, né? Então, eu tenho formação em administração, tenho formação também na área de política, na área de economia, ciências políticas com foco em relações internacionais, economia também, e sou especializado em jornalismo político, e entre outras áreas. Eu tenho formações na área de contabilidade, de engenharia também, mas o que eu abordo mesmo nessa parte relacionada à comunicação social, obviamente, eu uso todo o conhecimento para fazer comunicação social, mas o que eu foco mesmo são nas ciências políticas e economia. Ok. Sobre a situação atual, né? A gente está vendo aí milhões de desempregados, aumentou muito, e a previsão não é boa, né? De que quando acabar a pandemia, isso vai aumentar muito, né? E a situação das famílias, principalmente, né? Que tem filhos, que tem que alimentar os filhos, que tem que pagar aluguel. Isso tudo está muito numa pendência, né? A gente está meio que, digamos que a população está pendurada no pincel. Ninguém sabe o que vai acontecer em 2021. Tu tens alguma ideia do que rumo que isso tudo vai tomar? Eu gosto muito de falar sobre economia, sempre usando teorias econômicas, para a gente não ficar no ar e não ficar vivendo muito em cima do achismo. Usando as Sim. teorias econômicas, o que a gente consegue perceber para o futuro do Brasil é uma direção no sentido de destruição total de sua indústria voltada ao mercado interno e a redução do Brasil a um mero produtor de agrícolas e produtos primários. E o motivo disso está na direção que o nosso governo está tomando, não tem nada a ver com a Covid-19. Essa modificação do Brasil, de um Brasil que estava crescendo em indústria, servindo o mercado internacional com produtos desenvolvidos como tecnologia da construção civil, para um Brasil voltado à produção rural, isso começa a acontecer exatamente no momento em que a Dilma é extremamente atacada, isso em 2014, e junto com a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, pelo menos ao meu ver, nunca teve nenhum foco na luta contra a corrupção, sempre foi a destruição da indústria brasileira que concorria com os Estados Unidos em outros países, como, por exemplo, países africanos que antes contratavam produtos de indústrias brasileiras, por exemplo, da Odebrecht, agora eles estão sendo servidos por indústrias dos Estados Unidos, por empresas dos Estados Unidos. Quando a gente imagina que nós tivemos uma desconexão industrial, com ou sem pandemia, nós estamos fadados a um futuro cada vez mais rural, um futuro de cada vez mais miséria. E é um pouco contraditório quando a gente pensa na ideia de um futuro rural conectado à miséria, e essa contradição vem principalmente porque a gente pensa, se é rural, é produção de alimentos. Mas a produção de alimentos que eles estão pensando hoje para o Brasil não é a produção de alimentos para alimentar o povo brasileiro. É uma produção de alimentos para ser utilizada ou na alimentação, né, ou vegetais para alimentar animais, para vendermos a carne para fora, ou então produção de vegetais para serem exportados. Ou seja, é a produção dentro do território nacional, usando terra brasileira, água brasileira, meio ambiente brasileiro, mão de obra brasileira. Mão de obra.
mas tudo isso para né? O gringo. Né? E nessa situação, a gente cai, obviamente, na desgraça cada vez maior de ter que ir em direção ao subdesenvolvimento. Se a gente não tem indústrias, a gente não tem condições de empregar todo o mercado produtivo brasileiro. Sem empregar todas as pessoas do Brasil, a tendência é uma adaptação natural. Qual que é a adaptação natural que foi ensinada por Darwin há muito tempo? A redução da população. Algumas pessoas vão morrer naturalmente, porque não tem acesso à saúde pública, porque não tem acesso a alimentos, e a gente vai reduzindo a população brasileira ao número suficiente para operar as máquinas, para produzir aqui dentro e consumir lá fora. Essa, infelizmente, é para isso que essa nova ordem político-econômica tomou o Brasil. É um retrocesso muito grande, né? E quais seriam, assim, as soluções, vamos dizer, algo que se possa fazer agora para evitar esse caos, né? Porque a gente sabe que, se depender do governo, né, o foco deles é justamente esse, né? Conseguir alcançar o objetivo deles é esse. Mas o que o povo pode fazer? O que economistas podem fazer? O que os políticos, os outros políticos que não estão no governo, podem fazer de concreto, né, para evitar ficar pior do que já está? Né? Olha, eu vou começar respondendo com uma frase muito simples: ter caráter. Ter caráter porque grande parte dos políticos da esquerda que sabem do que está acontecendo, grande parte dos políticos progressistas que sabem o que está acontecendo, eles estão se aproveitando da situação na esperança de que toda essa desgraça dê a eles mais mandatos e mais mandatos. Ou seja, temos uma pequena quantidade de políticos verdadeiramente preocupados com os mais pobres, preocupados com o que está acontecendo. A maioria deles está, olha, já que é assim, já que esse povo pediu isso, que seja assim. E isso tem até um pouco de explicação. Eu costumo falar sobre a sina do Ciro Gomes. Quando eu falo sobre a sina do Ciro Gomes, eu não estou necessariamente defendendo o Ciro Gomes e nem entrando na teoria de que o Ciro deveria ter sido apoiado pelo PT. Eu estou falando só para que as pessoas consigam refletir sobre o que passa na cabeça de um político, utilizando uma coisa que o ser humano às vezes tem condição de fazer, que é a empatia, se colocar no lugar do outro. Imagine que o Ciro Gomes, desde o momento em que o Brasil começou a entrar em crise, o Ciro Gomes está frequentando universidades, estava fazendo discursos públicos, estava se mostrando como uma opção extremamente capaz de governar o Brasil, um Ciro que sabe de direito, um Ciro que sabe de economia, um Ciro que falava o inglês tupiniquim para explicar o porquê o Brasil deveria investir na própria indústria, porquê o Brasil deveria potencializar o seu desenvolvimento econômico. Esse Ciro Gomes teve 1/3 dos votos de um Bolsonaro, que não falou nada disso. Esse Ciro Gomes, que foi tão coerente durante todo esse tempo, até o momento do primeiro turno, até o final do primeiro turno, ele teve 1/3 dos votos de um candidato que só ofereceu besteiras, acusou kit gay, no final das contas, durante a campanha, apareceu a poderosíssima mamadeira de piroca. A pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: o que passa na cabeça da classe política brasileira ao perceber que ela trabalha para uma população extremamente alienada e com uma maioria muito imbecil? A pergunta básica que a gente tem que fazer nesse momento é: seria prudente para o dono de uma fazenda de porcos começar a dar caviar aos porcos? Não. Aos porcos, obviamente, o dono da fazenda vai dar, se for um sítio, vai dar lavagem, que é o resto da comida dos humanos. Se for uma fazenda, uma granja, ele vai dar ali uma ração com as calorias necessárias para que os porcos continuem vivendo. Não vai dar nem instrução, porque não adianta tentar instruir aqueles porcos. Então, o que eu vejo hoje é uma descrença da classe política na capacidade intelectual do povo brasileiro em termos de maioria. Eu não estou falando da nossa bolha progressista, eu não estou falando das pessoas boas, eu estou falando, infelizmente, da maioria consolidada hoje que acredita que realmente existe a possibilidade de uma implementação de um comunismo, que o kit gay seria implementado nas escolas, e que o PT é o partido mais corrupto do mundo, e que no governo Bolsonaro não tem corrupção. Então, os políticos vão se adequando a isso. Os políticos vão pensando: olha, o que nós temos no Brasil, infelizmente, é uma maioria de otários. Que essa maioria de otários pague pela idiotice que ela carrega, que eles passem fome. Então, o que falta nesse momento, no primeiro momento,
é caráter para brigar contra essa vontade de se vingar do povo. O povo se vingou da classe política. Isso sim, isso nós conseguimos perceber no momento em que o povo empoderou o poder judiciário e criou uma ditadura do judiciário dentro do Brasil. Agora a classe política parece querer se vingar do povo, entregando para o povo aquilo que, entre aspas, o povo mereceria por ter feito tantas aberrações nos últimos tempos. Mas o detalhe é que cabe a nós, progressistas, que ainda acreditamos que somos uma sociedade e que devemos lutar, inclusive pelos mais ignorantes, trabalhar pela distribuição do conhecimento. Porque enquanto as pessoas estiverem acreditando que é melhor dar todo o patrimônio para os Estados Unidos do que fazer negócio com Cuba, que vão implementar uma ditadura comunista no Brasil e que o Bolsonaro é o salvador da pátria e que a política do Guedes vai levar o Brasil a algum lugar, enquanto o povo estiver acreditando nisso, a gente vai continuar vivendo isso. Então, a única coisa que salva o Brasil desse destino que eu falei logo no início, que é um destino, infelizmente, de ruralização, total desindustrialização, redução da população por causa da fome e morte, por causa da diminuição do investimento no sistema de saúde. Isso é uma coisa inevitável se não tivermos a oportunidade de levantarmos o caráter dos líderes políticos e principalmente dos formadores de opinião, para que eles comecem a falar a verdade para o povo. Enquanto cada um estiver simplesmente defendendo o seu, o que eu quero defender aqui, infelizmente o que acontece com muita gente é isso, olha, eu sou comunicador progressista, mas o melhor momento que eu estou vivendo é esse, em que o Bolsonaro está destruindo tudo, porque agora eu tenho coisa para falar. É que nem humorista, né? Que nem humorista, né? Humorista não rende em épocas boas, né? Exatamente. Exatamente. O Bolsonaro, ele tornou-se um humorista à disposição de todos os comunicadores. Ele é a piada pronta, né? É a piada pronta. Então, se não tiver hoje um pouquinho de caráter por parte... E sempre que eu falo isso, eu gosto de citar comunicadores que simplesmente não aceitaram isso. E eu lembro que teve um momento que estávamos conversando a respeito disso e falamos, nós não vamos aceitar isso. A gente poderia colocar um clickbait todo dia nas matérias. Eu estou falando do Cris Grazina, da Anitta Blian, né? E eu também não faço isso. Todos os dias a gente poderia prometer a queda do Bolsonaro, a prisão do Flávio Bolsonaro, a prisão da Michelle, trazer as bombas e estar sempre falando sobre o Bolsonaro para, dessa forma, termos visualizações. Não, eu prefiro sacrificar as minhas visualizações em favor de compartilhar conhecimento, compartilhar a verdade. O que é mais importante hoje não é vencer o Bolsonaro. O Bolsonaro é um dos personagens de um sistema que quer tirar o brasileiro do acesso ao recurso, do acesso aos recursos naturais, do acesso à alimentação, do acesso à renda. A luta não é contra o Bolsonaro, a nossa luta é pela redistribuição de renda, pela volta da redistribuição de renda, ainda que ela venha pelo Lula, pelo Ciro, pelo Luciano Huck, pelo Haddad, seja lá qual for o personagem que vai conseguir trazer de volta para o brasileiro o direito de consumir, isso é uma coisa bem-vinda. E é por isso que, nesse momento, o que falta é caráter. Caráter por parte dos líderes política. E principalmente dos comunicadores. E o Brasil ainda tem isso, né? Que a gente precisa de um grande líder, né? Essa coisa desse patriarcado, né? Tinha o Getúlio, o JK, e foi indo, a gente teve o Collor, que também se elegeu naquele né? E era um baita picareta. A gente tem o próprio Lula, né? Que mesmo com base política, com trabalho de base, com construção, nos meios, nos movimentos sociais, sindicais, ainda assim ele é a representação de um grande líder. Tanto que quando o Felipe foi preso, a comoção foi geral, não só aqui, mas no mundo, né? O Boulos tem esse caráter também, né? De ser uma liderança. Eu não sei por que o brasileiro, não sei se tu consegues elaborar mais que eu, por que o brasileiro tem essa tendência a botar em uma pessoa esse astral, né, essa vibe de entidade que vai lá e vai resolver tudo. Aí se em quatro anos o cara não resolve, é corrupto, é isso, é aquilo. Aí qualquer um que vier com qualquer discurso derruba. Né? Porque as pessoas não assimilaram. Parece que em 40 anos de trabalho do PT não se conseguiu ainda trazer alguma consciência política para a população, a educação não foi suficiente, né?
E isso até abre né, dá aso para que a esquerda mais extrema, junto com a direita, se unam num discurso eterno de que o PT é culpado de tudo que está acontecendo. Quando a gente vê que no momento em que saiu a Dilma e entrou o Temer, né, no golpe ali, foi indo, a gente vê direitinho os problemas aumentando, a gente vê a fome voltando, a gente vê o desemprego absurdo, muito antes da pandemia. Né? Isso vem lá do comecinho, quando começaram a bater na Dilma em 2014. Né? As coisas começaram a degringolar. Porque no próprio governo dela, ali no final, ela teve dificuldade de aprovar determinadas coisas, né? Que hoje não cabe a gente aqui listar, porque já havia todo um processo de derrubar ela politicamente ali dentro do Congresso, enfraquecer as bases dela e tirar ela num processo de impeachment tosco, absurdo, e que aconteceu, que não teve como ser evitado. Né? Então, eu acho que é isso, é uma questão assim de que a esquerda, de repente, não se posicionou corretamente, não fez o que tinha que fazer, não foi à luta no momento mais grave da coisa, e aí acabou que deu nisso, né? O que tu achas disso? Olha, o grande problema é que nós vivemos hoje um momento em que nós temos vários pontos, e a coisa mais difícil que existe na comunicação é você conseguir distribuir um efeito sobre vários problemas, ou seja, você pegar uma quantidade enorme de variáveis e falar todas essas variáveis contribuíram. Isso é tão problemático, mas tão problemático, que o próprio Hitler, no livro dele, ele fala, vamos botar a culpa no judeu. Porque se a gente ficar arrumando problema demais, as pessoas vão achar que o problema somos nós. Então, mas a psicologia, a psiquiatria, a psicologia principalmente explica isso, né? Em vez de tu assumir responsabilidades, dividir as responsabilidades, tu coloca a culpa, porque culpa tu dá para um só. Tu joga fora a culpa, tu tira de ti, né? Exatamente. A culpa é do fulano, a culpa é do PT, a culpa é do Lula, a culpa é do Ciro, a culpa é sei lá de quem, entendeu? Quando tu divide a responsabilidade, aí tu tem uma visão do todo, do geral, e tu vê que todo mundo contribuiu para que aquilo acontecesse, né? Exatamente. Ó, um grande problema que nós tivemos, e isso é uma coisa que eu acho que hoje eu não acho que os líderes tenham que admitir isso publicamente, porque às vezes admitir erros é lutar contra si mesmo, mas pelo menos trabalhar no sentido de corrigir isso. Uma coisa é você chegar e falar assim, nossa, eu errei. Outra coisa é você se conscientizar que você errou e passar a corrigir isso, mas eu não vejo um trabalho no sentido dessa correção. Eu tento entender por que que... Não, inclusive as eleições municipais agora estão mostrando a dificuldade de unidade de discurso, unidade de objetivo, unidade de ideais, o que eu acho muito absurdo, porque qual a dificuldade se a gente tem um inimigo único? Exatamente, né? Exatamente. O detalhe é que são muitas pessoas querendo ser protagonistas, e cada um querendo ser protagonista quer trazer um discurso diferente e apontar para um erro diferente. Mas o que nós podemos dizer, e isso sem sombra de dúvidas, é que, olha, se a gente pega o governo anterior, e não é porque foi o governo do PT, né, eu faço o mesmo elogio de crescimento industrial, apesar do endividamento, que nós tivemos durante o governo do PT, nós tivemos durante o governo militar, ou seja, uma coisa é você separar variáveis. O crescimento econômico que nós tivemos durante o governo do PT, ele se demonstra num PIB que se multiplicou por 5, num salário que saiu de $75, chegou a quase $400. Nós temos, em 2014, na marca histórica, nós temos o menor desemprego de nossa história e nós tivemos, durante esse período, a maior redução da desigualdade social. Mas por que isso não conta? Porque as pessoas ainda continuam tentando observar outros elementos que às vezes são elementos obviamente discutíveis, mas que não respondem diretamente aos interesses dela. Por exemplo, seu Oswaldo, acabei de responder o seu Oswaldo pelo Facebook, ou pelo YouTube, porque é um bolsonarista extremamente educado e conversa comigo constantemente. O grande problema que o seu Oswaldo vê é a corrupção do PT, que ele nem consegue provar efetivamente que aconteceu. Ele Ninguém consegue. Já foi todo mundo inocentado.
Lógico, eu acreditar que nenhuma corrupção tenha acontecido por parte do PT, eu não acredito, porque o partido é feito por seres humanos. Seres humanos corrompem. Qualquer partido tem corrupção. Existem estimativas de corrupção em todo o mundo. Me parece que a estimativa da corrupção no Brasil é ter 3% do PIB, e essa corrupção, ela obviamente, conta com todo o serviço público, desde um hospital municipal até o cartão corporativo do presidente, em torno de 3% do PIB. Você falar que uma corrupção em torno de 3% do PIB e que o local mais honesto do mundo tem uma estimativa de 1% do PIB, ou seja, a corrupção é uma coisa do ser humano, apesar de que tenha uma pequena variação. Tem corrupção até no Vaticano. Exatamente. Você achar que essa corrupção quebrou o Brasil é você querer simplificar muito as coisas. Ou seja, você está deixando de pensar com a própria cabeça, você está levando o problema para o lado pessoal e você está querendo brigar como se fosse uma briga de time de futebol. E não é bem assim. O que a gente tem que olhar é o seguinte. Tem uma outra coisa aqui, ó. A estrutura de serviços públicos no Brasil é muito maior. Se tu for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, lá não tem serviço público de saúde. Entendeu? Então é óbvio que onde tu tem um serviço público de saúde gigantesco e super estruturado, como é o SUS, sempre vai ter corrupção no meio. Sempre vai ter a maçã podre, né? Sim. A laranja podre, sei lá. Pensar não tem a estrutura, então só não erra quem não faz, vamos dizer assim, né? Tu não tem como ter corrupção com dinheiro público se tu não tem serviço público, se tu não tem equipamento público, se tu não oferece isso, né? Mas assim, os Estados Unidos, eles têm outras formas de corrupção, como o uso de lobby para colocar exércitos para fazerem guerras em outros países. Mas o que eu acho que nesse momento seria mais importante para a gente conseguir trazer de volta o crescimento econômico para o Brasil, seria exatamente isolar essa variável corrupção. Porque a corrupção já se mostrou como uma coisa impossível de ser combatida. Hoje a corrupção ela acontece de uma forma de conluio. Antigamente a corrupção acontecia de um jeito, hoje a corrupção já é permitida. O Brasil fez compra de vacinas da Grã-Bretanha de uma forma que não tem assim nenhuma garantia que essas vacinas vão funcionar, assim, um contrato completamente desproporcional. Qualquer pessoa que conhece o direito dos contratos sabe que é impossível celebrar um contrato em que uma parte tem que pagar 300 milhões de dólares e a outra parte tem que receber uma coisa que não tem garantia de funcionamento. Esse é o contrato que o Brasil assinou. Por que o Brasil assinou um contrato desse e está todo mundo aceitando? Porque os órgãos que poderiam fiscalizar esse contrato estão juntos na assinatura desse contrato. Ou seja, esses 300 milhões estão sendo divididos para quem poderia fiscalizar essa distribuição desses 300 milhões entre os corruptos. Ou seja, a corrupção que no Brasil antes ela era criticada, hoje ela foi institucionalizada. E o assunto mais importante para ser discutido nos dias de hoje, que é a qualidade de vida das pessoas, que é uma coisa que a gente pode explicar a partir do aumento salarial que foi percebido durante o governo anterior, é uma coisa que a gente pode explicar a partir da redução da desigualdade social sem empobrecer os mais ricos, ou seja, a gente teve uma redução da desigualdade social, mas sem que isso implique em tirar dos mais ricos e passar para os mais pobres. Todos cresceram juntos. Nós temos um PIB que se multiplicou por 5, e nós tivemos o menor desemprego da nossa história em 2014. Esses fatos são ignorados e o que se leva em conta hoje são as notícias que a Globo traz a respeito da corrupção e um triplex, né? Você pega um triplex foi o argumento utilizado para destruir uma nação de 207 milhões de habitantes e tudo que foi feito foi ignorado. Então isso é, sem sombra de dúvidas, um problema que não é de ordem econômica. 2 anos depois... Isso tudo para 2 anos depois dizerem que realmente o triplex não era dele, que ele não tem nada a ver com isso, que ele é inocente e solta o cara. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, tu tá falando aí dos mais ricos, né? Eu estive lendo alguns dados aí de que enquanto a gente está vivendo essa espécie de miséria geral, porque tá todo mundo chocado em casa, quem não está conseguindo ficar em casa tem que estar saindo, mas é tudo subemprego, tá todo mundo cortando salários pela metade, tá tudo uma M, né? Mas os ricos estão mais ricos. Como que aumentaram as fortunas num momento como esse? É isso que eu não consegui entender essa matemática. Tem como tu explicar isso para nós? Dá para explicar. A explicação disso, ela precisa de um pouco de abstração. Quando eu peço abstração, eu peço para as pessoas imaginarem. Né? Imaginar é parar de viver esse mundo que eu considero um mundo abstrato do capitalismo financeiro,
né? Isso vem, inclusive, eu trago, inclusive, isso no livro Comunicação Política, que está sendo lançado agora. A gente precisa imaginar que esse sistema político, o sistema capitalista financeiro que nós vivemos hoje, ele é um sistema baseado na mentira. Por que ele é baseado na mentira? Isso eu explico no livro e eu repito a explicação aqui de uma forma muito simples. Se você pega a riqueza desses mais ricos que existem hoje, a riqueza está toda se concentrando nas mãos dos mais ricos, e isso é necessário por causa da queda de produção. Porque se você pega toda a riqueza que está nas mãos dos mais ricos e distribui essa riqueza para os mais pobres, e os mais pobres começam a tentar comprar, não vai ter produto para todo mundo. Se não vai ter produto para todo mundo, qual que é a resposta que a gente tem? Esse dinheiro não existe. Esse dinheiro é puramente especulativo. Os milhões do Lehman, os milhões dos Rockefeller, os milhões dos Rothschild são números especulativos que jamais poderiam ser convertidos em riqueza. E se alguém tiver dúvida disso, é só imaginar. Divida o dinheiro dos mais ricos entre os mais pobres. O que vai acontecer imediatamente? Os mais pobres vão tentar comer. Porque hoje nós temos aí milhões, 100 crianças morrendo de fome por hora no mundo. Então, se a gente divide o dinheiro dos mais ricos entre os mais pobres, e os mais pobres começam a procurar coisas básicas, como comprar uma cesta básica, não vai ter comida para todo mundo. Se não tem comida para todo mundo, o dinheiro não representa a riqueza real. Como ele não representa a riqueza real, ele é puramente especulativo, mas convence as pessoas. Então, à medida em que as crises apertam e a diminuição da produção se mostra clara, ou seja, à medida em que a humanidade diminui o nível de produção, acontece a acumulação de renda monetária. Não é acumulação de riqueza. Essas pessoas não estão acumulando riqueza, porque a riqueza não está sendo produzida. Elas estão acumulando um dinheiro que, na verdade, é uma expectativa de conversão em riqueza. Essa conversão em riqueza só vai acontecer se tiver riqueza para trocar por dinheiro. Divide esse dinheiro que existe nas mãos dos milionários nos mais pobres. Ele vai ser neutralizado pela inflação. Ou seja, esse dinheiro não existe. Então, quando a gente vê, não, os bilionários estão ficando mais bilionários. Não, é uma especulação. Eles estão aumentando os números que ficticiamente diriam o valor de uma riqueza que eles possuem. Mas, obviamente, eles são incapazes de consumir essa riqueza. Um cara mais Leonardo, rico, mais mas quando eles querem, eles transformam em malas de dinheiro, né? Sim. E aí eles fazem toda a política mudar. Né? O detalhe é o seguinte: existem valores que são valores possíveis de comprar pessoas, como, por exemplo, 54 milhões das malas do Gedel, se distribuídos ao redor do Brasil durante uma campanha eleitoral, eles conseguem mudar os rumos da campanha. Isso é uma coisa. Agora, quando você pensa em trilhões de reais nas mãos de uma família estadunidense, você pensa num dinheiro que na verdade, não existe de fato, porque não existe riqueza no planeta Terra suficiente para ser trocada por esse dinheiro. Então, quando a gente vê uma situação em que os mega empresários brasileiros começam a acumular renda, eles não estão acumulando riqueza, eles estão acumulando números especulativos, porque a riqueza ela está sendo diminuída à medida em que a produção diminui. Então, esse poder, vamos dizer assim, né? Tudo um poder econômico, não é exatamente dinheiro. Né? Exatamente. Através do dinheiro, que é puramente especulativo, eles conseguem se impor. Eles nunca conseguiriam gastar todo o dinheiro que eles possuem, mas com esse dinheiro eles conseguem demonstrar poder. Então, o dinheiro, na verdade, a partir de um certo valor, até um certo valor, o dinheiro representa riqueza. Chega um momento em que o dinheiro deixa de representar riqueza e ele passa a representar simplesmente posição de controle sobre o mundo. Hoje os Estados Unidos são controlados não pelos políticos dos Estados Unidos, mas obviamente pelos banqueiros mais poderosos dos Estados Unidos que decidem quem vai ser o próximo presidente, que decidem que país que vai receber uma bomba, que país que vai ser invadido, de onde o petróleo vai ser roubado. Então, essas pessoas que acumulam esses números, elas acumulam esse poder de decisão. Mas o dinheiro é fictício. O dinheiro, até um certo valor, ele consegue ser trocado por riquezas. A partir de certo valor, não tem riqueza suficiente mais para suprir a demanda. Então, esse dinheiro cairia. Então, infelizmente, é essa a necessidade. Quanto maior a crise, maior a acumulação.
Me fizeste lembrar do Lula dizendo, né? Uma frase que ele disse em algum dos discursos dele: tu dá R$ 50 para um pobre, se transforma em comida na mesa, né? E gira a economia. Se tu dá R$ 50 para um rico, ele vai se transformar em ações, não sei aonde, né? Exatamente, é Não, a não gira diferença. a economia, gira só a parte Agora como tu você estava falando, troca de cadeia de poder, né? A ação que vai para o outro dá um pouquinho mais de poder para o outro, a que vem para mim dá um pouquinho mais de poder para mim. Exatamente. Mas dinheiro na mão de pobre é comida, Você né? tocou no Então, ponto-chave. eu tenho a impressão assim de que os governos do PT eles tiveram não vou dizer um problema, né? Mas eles tiveram uma tarefa muito mais urgente, que era matar a fome do brasileiro e parar com a miséria absoluta e com a quantidade de mortes por fome, né? Como tu estás falando, voltou a acontecer agora de gente morrer de fome, e ainda vai morrer de fome muita gente depois de tudo isso que está acontecendo. Mas eu acho que não foi exatamente um erro, mas foi uma coisa assim, foi uma questão de Simão, agora qual é a pressa? É um país sem miséria. Porque não tem como tu Sim. construir sem uma base que tenha estrutura. Saco vazio não para em pé, vamos dizer assim, né? Tu tinha milhões e milhões na extrema miséria, não tinha nem como trazer essas pessoas para uma realidade que tivesse algum jeito deles se sentirem cidadãos, né? Então a cidadania, a inclusão social, tudo isso foi a base dos governos do PT, né? E aí isso ia seguir para um crescimento econômico muito bom. A gente tinha várias coisas acontecendo, o pré-sal e parará. E de repente tudo isso parece que foi o que alertou a direita. Disse, não, nós temos que dar um stop nisso aí, nós temos que dar um basta nisso. Né? E foi aí que eles começaram. Não sei se é teoria da conspiração, mas eu acho que foi aí que eles começaram a tramar toda essa coisa que vem acontecendo há alguns anos, né? Que o país está quebrando. Né? E eu queria te perguntar só mais uma coisa. Tu achas que em quanto tempo o país vai se recuperar economicamente? Porque da ditadura a gente levou 20 anos para se recuperar, né? Para se livrar da ditadura, depois mais uns 15 para se recuperar. Eu vou responder isso, como isso é uma resposta que, obviamente, ela depende de muitas variáveis, mas primeiro eu queria comentar o que você falou, que é uma chave para o sucesso do desenvolvimento econômico do Brasil, inclusive o próprio FMI, que sempre foi o órgão que foi contra a redistribuição de renda, ele está propondo para o mundo inteiro, para a recuperação dessa crise econômica, a política que foi adotada pelo ex-presidente Lula, que é essa política do governo injetando dinheiro na economia, que foi, obviamente, a política proposta por John Maynard Keynes há muito tempo atrás, e não foi o Lula criador dessa política, ele teve a coragem de direcionar o recurso do dinheiro público para essa política. Mas ele implementou e brigou com os mais poderosos e falou, não, vou fazer um asfalto para sua fazenda, eu vou botar dinheiro na mesa dos pobres, né? Vou botar comida na mesa dos pobres. Mas a inteligência dos projetos que foram desenvolvidos no Brasil, e são coisas que eu tento entender por que o brasileiro não sabe disso. O programa Fome Zero é um programa que ele é citado nas universidades de todo mundo. Ele é um programa que foi copiado para todos os países subdesenvolvidos do mundo, porque ele é um programa que envolve uma técnica cíclica, que funciona da seguinte maneira. Primeiro, você subsidia a agricultura familiar, pessoas que antes estavam com sua pequena propriedade parada porque não tinham condições de ter acesso, por exemplo, a um adubo, a uma correção de solo, a uma semente. O governo vai subsidiar isso, ou até mesmo fazer um empréstimo, seja subsídio dando a semente, seja fazendo um empréstimo. Mas não só isso. O governo vai falar, eu estou te subsidiando isso, mas lá na frente eu vou te comprar a sua produção. E o que o governo faz com essa produção? Ele ou faz o estoque para evitar que a gente passe pelo que a gente está passando agora com relação ao arroz, ou usa isso nas escolas. Só que quando o governo começa a utilizar essa produção das famílias agrícolas nas escolas, o governo cria também o Bolsa Família para obrigar as crianças a irem para a escola. Então você cria duas coisas ao mesmo tempo. Você cria uma família que produz, ou seja, aquela área que estava parada começa a produzir, você garante a compra daquela produção e você injeta aquela produção para matar a fome das pessoas. E aquelas pessoas agora, elas deixam de pedir dinheiro no sinal e começam a frequentar a escola. As crianças foram para a escola só por causa da comida. Ótimo!
foram por causa da comida, mas foram expostas à educação. Então você tem um investimento a longo prazo, que ainda que demore 20 anos, você tem a expectativa de ter um país industrializado. Onde foi que o PT errou? O PT errou porque ele não falou que estava fazendo isso. Como ele não soube explicar que estava fazendo isso, essa população extremamente mais educada que a de antes, que hoje está nesse Brasil dirigindo Uber com diploma de engenheiro, por exemplo, não sabe que ele é engenheiro por causa disso. Muitas pessoas no Brasil não sabem que estão vivas por causa desse projeto, que antes desse projeto o Brasil matava 300 crianças de fome por dia. Então, toda a falha do governo do PT, ela pode ser resumida na comunicação. A corrupção, se teve ou não teve, ela não... Concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu acho que um dos problemas maiores, não só do PT, mas da esquerda em geral, é não saber fazer frente à comunicação formal, vamos dizer assim, né? Principalmente as grandes mídias. Está fazendo. Principalmente explicar o que você está fazendo. Porque você imagina que você faz um bem para uma pessoa, mas você não conta para a pessoa que você está fazendo esse bem. Essa pessoa pode cair nas mãos de um charlatão a qualquer momento. Por quê? Tão somente porque essa pessoa não sabe que você já está fazendo um bem para ela. Olha, vamos imaginar que todos os dias de madrugada, antes de uma pessoa acordar, você vai lá e lava o carro dela. Todos os dias você vai lá e lava o carro daquela pessoa. Mas você não conta, você não avisa. Aquela pessoa acostumou durante 10 anos a ter o carro limpo. De uma hora para outra, aparece um charlatão falando, olha, vou lavar seu carro. A pessoa nunca viu o carro sujo. Porque você sempre estava lavando e não contava. Mas aquele charlatão que está prometendo lavar o carro de graça, ele ganha a confiança daquela pessoa. Porque você não explicou que você estava lavando o carro antes. O PT, ele fez uma política fome zero, ele fez tudo isso, mas ele não continuou uma comunicação no sentido das bases mostrarem isso. É uma coisa absurda que eu falo que é absurda porque é uma coisa que poderia ser condicionada. Por exemplo, qual que é o critério para você poder fazer um exame de rua para tirar a carteira de motorista? Você tem que passar na prova de legislação. Você tem que entender a legislação de trânsito para você sentar num carro, dirigir um carro numa autoescola para depois fazer o exame de rua. Uma coisa que seria obrigatória no Brasil é uma pessoa, ao participar de um programa da agricultura familiar, uma mãe, para receber um Bolsa Família, ela deveria passar por um programa social explicando para ela o que aquilo significa e depois ser avaliada para ver se ela entendeu o que significa, qual a finalidade, que a criança tem que ir para a escola e que com isso a criança vai se desenvolver no futuro e só assim ela ter aquele benefício aprovado. Porque se você simplesmente... E tá dando muito relâmpago, se eu sumir é porque a luz foi embora. Se você simplesmente entrega, sem mostrar que está entregando e por que está entregando, sempre vão criar coisas paralelas. Como, por exemplo, tivemos Bolsa Família, Programa Fome Zero, tudo isso como sendo políticas endossadas hoje pelo FMI para acabar com a crise no mundo. Com isso, o Brasil acabou com a crise que existia naquele momento no Brasil. Mas as pessoas que estavam recebendo isso, elas estavam fazendo campanha para o Bolsonaro nesse momento. Ou seja, as pessoas não tiveram uma instrução política. E um governo que foi capaz de implementar um programa desse, ele não poderia colocar como condição para participar do programa o entendimento do programa. Então, são coisas que precisam ser compreendidas nesse momento. Não uma pergunta você fazer um programa social. A pessoa, para se incluir num programa social, ela tem que entender o que significa aquilo. Ela tem que aprender sobre aquilo, para ela lutar para defender aquilo para ela e para os próximos. Porque tem muita gente e pessoas que antes eu admirava que dizem coisas do tipo: PT acabou com o Brasil, porque hoje só temos vagabundos. Uma amiga minha falou, quando eu era mais jovem, eu era obrigada a trabalhar aos 12 anos para comprar meus mods. Agora as meninas de 12 anos estão aí vivendo, ganhando Bolsa Família. Eu falei, peraí, se a gente for voltar no tempo de Cristo, as pessoas viviam em condições bem mais precárias. O que a gente tem que lutar é para que a gente vá evoluindo, para que os que vierem venham em melhores condições e não querer impor as nossas desgraças do passado nas gerações futuras, porque nossas frustrações não podem ficar exclusivamente com a gente. Ou seja, o sentimento covarde foi utilizado
né, esse sentimento de ser covarde com o próximo, foi utilizado para potencializar o aecismo, que depois foi convertido aí no bolsonarismo. A Luísa Rê tem uma pergunta aqui. Boa tarde, como divulgar o trabalho das mídias progressistas? Olha, essa questão da divulgação do trabalho das mídias progressistas, né, ela vai um pouco de encontro com aquilo que você perguntou e eu não respondi, que é como tirar o Brasil, quanto tempo o Brasil demoraria para sair dessa crise. O grande problema que existe hoje no Brasil é o seguinte: o poder financeiro está do lado da ideia do liberalismo e a ideia de tirar dos brasileiros o acesso ao consumo. O poder financeiro, principalmente o grande poder financeiro, que são os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos querem tirar de nós o direito de comer. Simples assim. Por outro lado, nós temos dentro do Brasil a mídia progressista lutando para sobreviver. Essa mídia progressista, ela luta com vários inimigos. E o último inimigo, ela nem chega perto, que é o poder financeiro. Assim, o Bolsonaro mesmo está rindo da mídia progressista. Por quê? Nós temos obstáculos como o orgulho, a vergonha, depois os algoritmos. Orgulho e vergonha funcionam na primeira camada, quando você liga um vídeo, né? Você liga no canal do Leonardo Stoppa, por exemplo, e fala, olha, eu não posso assumir que um cara pardo como o Leonardo Stoppa e pobre como eu saiba alguma coisa. Eu não vou compartilhar esse cara. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é quando você é impedido de fazer isso porque você tem vergonha de compartilhar aquele que seria o pensamento dissidente. Por quê? Porque o seu patrão é bolsonarista. Então, na camada do ser humano, nós temos esses dois grandes bloqueios, que é o cara que pensa, não vou compartilhar um comedor de feijão como eu, né? Eu compartilharia se fosse um Luciano Huck, alguém lá das estrelas. Esse cara não. Esse é o primeiro problema. E eu falo isso porque eu vivi isso. Pouquíssimos foram meus amigos de Ponte Nova, da minha cidade, que me compartilharam. E eu falo, olha, eu posso citar, eu tenho orgulho de citar, por exemplo, Júlio Valadares, que estava sempre me compartilhando, mas, assim, pouquíssimos foram os amigos que me compartilharam. Ananias também estava sempre me compartilhando. Olha, uma cidade de 70 mil habitantes, eu ter condições de citar Ananias, o Edson Balu, e, assim, as pessoas que tinham coragem de me compartilhar, eu tive amigos de escola que esperavam uma pessoa famosa falar a mesma coisa que eu falei para compartilhar, mas não compartilhavam o meu vídeo. Então, primeira coisa, a vergonha de... Olha que eu tenho que te dizer que acontece comigo também. Eu sou jornalista, diplomada, formada direitinho, coisa e tal, mas às vezes eu publico alguma notícia e aí a pessoa assim, onde que tá essa notícia? Eu digo, tá aqui. Ah, mas saiu em algum lugar na Folha? Eu não sei, eu não trabalho na Folha, entendeu? Eu mas não tenho que usar a Folha como fonte. A Folha não é fonte, entendeu? Mas não é só por desconfiança da... não é complexo de vira-lata mesmo. É desfazer. Exatamente, por desfazer. Aqui, eu senti isso de uma forma muito clara, porque aqui dentro de Ponte Nova, igual eu volto a dizer, eu posso citar nos dedos, os meus amigos não compartilhavam meus vídeos. Por quê? Porque eles olhavam e pensavam, não, esse cara tá do mesmo nível que eu. Não, aí o Tico Santa Cruz falava a mesma coisa, graças a Deus, o Tico Santa Cruz falou, agora a galera vai toda compartilhar. O Gregório do Vivier falou, ainda bem, porque senão ninguém ia ficar sabendo disso. Mas... o segundo grande problema é a vergonha. Nós como Brasil, nós fomos trabalhados para termos vergonha de sermos defensores dos pobres, que eu peço, por favor, pare de usar essa palavra, refira-se às pessoas que não são donas de bancos, não são grandes empresários, como trabalhadores, porque a palavra pobre foi tão cancelada na cabeça das pessoas que se você chegar perto de uma pessoa debaixo da ponte hoje e perguntar para ela, você é pobre? Você fala, pobre é o cão, pobre é aquele outro lá, ó, que ele não tem direito de usar aqui debaixo da ponte, que aqui é meu. Então, ou seja, sempre o cara vai ter uma referência de alguém que está pior e ele não vai se sentir como pobre. Então, essa conversinha do PT que continua, o Bolsonaro não gosta dos pobres, fulano não gosta, quem é pobre? Ninguém mais se identifica. Não, só tem duas coisas. É o patrão e o trabalhador. Quem não é patrão é trabalhador. Não interessa se está desempregado, se trabalha. E aí existe um outro detalhe. Existe um outro detalhe. Porque nós temos um defeito muito grande de querer usar
o marxismo da forma como ele foi escrito para tentar fazer uma crítica ao capitalismo na forma que ele é hoje. Uma coisa era o capitalismo quando Marx e Engels escreveram, uma crítica que mostrava crianças trabalhando em cima de caixas até morrerem, trabalhando 12 a 14 horas por dia, trocando por uma sopa e um lugar para dormir. Outra coisa é hoje que nós temos no Brasil uma quantidade gigantesca de empreendedores, alguns deles microempreendedores individuais com uma renda de parece que R$6.750 por mês no máximo, e que ainda contratam um empregado e vão jogar futebol com esse empregado no final de semana. Ou seja, se você fala com um trabalhador que ele tem que ser inimigo do patrão, você já cria um certo problema, porque hoje existem muitos patrões que são amigos dos trabalhadores. Ou seja, a crítica marxista daquele patrão que, não sei se as pessoas sabem, mas na época que Marx escreveu, a cidade de Manchester, ou Manchester, da forma que você preferia a pronúncia, ela foi toda murada para que os patrões chegassem às fábricas sem enxergarem as favelas onde os trabalhadores moravam. Sem passar pelo gueto. Era uma coisa bizarra. Então, se você tenta hoje criar uma ideia dessa, de que o empregado tem que ter ódio do patrão, porque você está querendo criar uma disputa de classes, não, a conversa precisa mudar. Hoje existe o trabalhador empreendedor e o trabalhador que é funcionário, mas são trabalhadores. E o inimigo deixa de ser o patrão. Porque hoje, patrão é o cara que você conhece. O patrão seu na Fiat não é o acionista da Fiat, é o seu gerente. O patrão do gerente é o diretor. Sabe, as coisas mudaram. E essas pessoas costumam se admirar. Às vezes, hoje, aquela percepção de luta de classes, ela acaba sendo negativa. E é preciso criar uma nova luta de classes, que é do trabalhador, e dentro dos trabalhadores estão empreendedores, microempreendedores individuais. Mas tu tens aí hoje uma categoria que não existia antes, que está entre patrão e empregado, né? Que é o cara que é Uber, o cara que é iFood. Claro, mas eu nem estou falando só desse. A realidade é que o capitalismo, quando ele começou e quando ele foi criticado, o capitalismo, ele dividia de uma forma muito clara o capitalista, que era o dono do capital, e o proletariado. Para ser capitalista naquela época, não bastava você abrir um mercadinho. Não tinha isso. Não tinham pequenas empresas. As fábricas eram gigantes. Então, vamos dizer que hoje, se a gente fosse analisar o Brasil de hoje com uma visão marxista, o capitalista seria aquele cara que tem um patrimônio de 500 milhões de reais e é dono de uma grande fábrica. Mas e os empresários, que continuam sendo patrões? Se você tenta colocar o empresário que tem 5 funcionários dentro dessa caixinha de patrão, todos os trabalhadores dele que gostam dele vão ficar do lado do Bolsonaro. Vão olhar para ele como empreendedor. E o que esse cara é? Esse cara é um trabalhador empreendedor. A gente precisa mudar o discurso. Porque quem que é se a gente for tentar usar o discurso marxista hoje, não é classe trabalhadora e classe capitalista, não é patrão contra empregado, não. É o especulador que é o grande problema. O especulador, que é dono de milhões e milhões, e nunca na vida vai ver uma pessoa que trabalha em uma das empresas dele. E não aquele camarada que montou um mercadinho na sua cidade e empregou 10 pessoas. Esse discurso, obviamente, é um discurso que vai ser derrotado. Peraí, o cara tá falando mal do São João que me deu um emprego na hora que eu tava precisando. O PT tá falando mal do seu Manuel, que na hora que eu tava passando fome, ele veio cá na minha casa e me ofereceu um emprego e sempre pagou meu salário em dia. Então não pode generalizar, né? O discurso não pode ser generalizado, né? Nem é questão de ser generalizado, existe uma diferença. As mega empresas, elas continuam na Bolsa de Valores, os especuladores estão lá na Bolsa de Valores, eles continuam manobrando o país, eles continuam maltratando os trabalhadores. Agora, eles são os grandes exploradores da mais-valia, né? Não o cara do mini-mercado. O cara do mercado, ele é explorado pelo banco, porque no final das contas, grande parte do dinheiro dele vai para o cartão de crédito, grande parte Enfim, nós precisamos reescrever a batalha de classes, mas dentro dessa batalha de classes,
o pequeno empresário, o microempresário, o microempreendedor individual, o patrão não pode mais ser citado como inimigo, porque patrão, hoje em dia, é sinônimo, às vezes, de um cara que está no final de semana batendo papo com o empregado no bar, é um cara que liga, que bate papo no WhatsApp, que manda piada, não é mais aquele camarada que matava crianças na época do Marx, não. Então, é preciso reescrever esse discurso. Porque tem os híbridos. Tem o híbrido, por exemplo, que é o cara da Havan, o velho da Havan. Eu vou dizer bem grande aqui, ó. É o velho da Havan. Quero que ele me processe. Ele é o cara metido a bonachão, amigo, né? E tá sempre rodeado dos funcionários, mas é podre de rico e mais explorador que ele, impossível. Porque ele não só explora os empregados dele, mas ele também explora o povo. Ele vende um monte de quinquilharia. Isso aí é um caso diferente, né? É um político. É um híbrido, né? É um político, ele é um patrão metido a bonachão. Mas a gente conhece o histórico dele, né? Ele entrou de sola na empresa do pai dele e mudou tudo, né? Mudou totalmente a cara da empresa do pai dele, né? Era uma empresa familiar, pequena, que tinha esse relacionamento com os funcionários, coisa e tal. E ele foi lá e foi numa espécie de guerra econômica, financeira dentro do espaço geográfico que ele tinha e foi devassando tudo em volta. Ele foi fechando todas as outras empresas, ele foi proibindo as outras pessoas de atuarem no mesmo mercado que ele, usando a força, inclusive. Né? O cara tem histórico de bandidagem aí. Então, esse cara é um híbrido, né? Ele é uma mistura de Bolsonaro com dono de banco, né? Uma coisa meio esquisita, assim. Né? Todas as vezes que a palavra Bolsonaro aparece, eu tenho um pouco de dúvida. Me arrepio toda. Não, eu tenho um pouco de dúvida de tentar contextualizar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um personagem. Por exemplo, quando você assiste uma novela da Globo, você consegue imaginar aquela pessoa que está sendo interpretada, ou seja, a personagem, como sendo o ator? Né? Não se misturam, não se misturam. O Zé de Abreu ele pode interpretar um político corrupto de direita numa novela, mas já aí fez você isso. Conhece ele pessoalmente, você vai ver que ele não é aquilo. Todas as vezes que a palavra Bolsonaro aparece, eu tento convencer as pessoas que Bolsonaro é simplesmente o personagem escolhido por essa indústria de dramaturgia chamada mercado financeiro para interpretar o presidente da República. O Bolsonaro não é protagonista de nada que está acontecendo no Brasil. O que nós precisamos entender é que o que está acontecendo no Brasil é uma coisa orquestrada por um grupo muito poderoso. Bolsonaro sozinho jamais chegaria à presidência da República. Ele jamais chegaria lá sem a propulsão da mamadeira de piroca. Então, uma coisa assim básica, precisamos entender o conjunto da obra, principalmente o discurso, que continua ridículo e errado, e eu falo isso porque, olha, o PT continua falando de pobres da mesma forma, o discurso da esquerda continua mirando no seu público como pobres, continua falando que os ricos não respeitam os pobres, e quem é pobre? Quem hoje se identifica como pobre? Chega perto da pessoa mais pobre que você conhece e conversa com ela sem abrir essa discussão política e começa a falar mal de pobre. Ela vai te acompanhar, vai falar mal de pobre também, porque ela não se identifica como pobre. Ela vai lembrar de alguém que é mais pobre que ela e vai pensar, pobre é ele. Ou seja, essa programação mental que foi desenvolvida no subconsciente do povo brasileiro, ela não vai ser desprogramada por um discursinho político. É preciso conceber esse novo Brasil, que tem uma população na qual quase ninguém se identifica como pobre. É muito mais fácil uma pessoa da classe média alta, que conhece ricos, se identificar como pobre, do que os eleitores realmente trabalhadores se identificarem como pobre, porque eles foram programados para se sentirem ricos. E sempre, o ser humano sempre, ele vive uma questão relacional. Ele sempre, quando ele quiser se sentir rico, ele sempre vai lembrar de um mais pobre. Não é assim que a pessoa faz quando ela quer se sentir bonita? Ela se lembra de um mais feio? Anda com uma amiga mais feia, né, para fazer sucesso. Pois é. Então, o discurso precisa ser adequado, essa coisa de falar patrões e empregados. A linguagem, né? A linguagem tem que mudar. A comunicação precisa, ela precisa ser modificada. Eu queria te perguntar mais uma coisa aqui que eu não queria perder a oportunidade. Eu vi que tu tens também alguma coisa na área ambiental,
né, de graduação ali, enfim. E eu queria que tu fizesse uma análise rápida aí da situação das queimadas, porque o outro foi lá dizer, né, que aqui tá tudo bem, não tá queimando nada. Aí veio a ministra, aquela que eu nem sei o nome, que aliás esse ministério todo eu não conheço ninguém, eu acho que só o Onyx, porque é meu conterrâneo, né, e é o pior de todos, aliás. Essa ministra veio dizer que os bois é que são os bombeiros da coisa toda, né? Enfim, é tanta besteira, é tanta mentira, que eu Como queria assim que os bois? Tu não viu o que a ministra falou? Que os bois são os bombeiros da floresta. Eu não sei nem de onde é que ela tirou isso. Corre na mesma categoria do Jesus na goiabeira, entendeu? Não faz sentido nenhum, sabe? Talvez ela tenha algum sentido lá na cabeça dela, mas ela não soube explicar. Porque Foi eu a não Damares entendi. que falou isso, não, né? Não, a ministra da Agricultura. Ah, tá, a ministra da Agricultura que falou que não tem Da fome no Brasil porque tem pé de manga. Né? É a mesma que falou que não tem fome no Brasil porque nós temos muito pé de manga. Isso. Ah. E a Damares estava lá, né? Na mangueira. Enfim, eu queria te perguntar isso. Eu estou um pouco assustada, porque eles ficam para o mundo dizendo que está tudo bem, mas a fumaça está aqui no Rio Grande do Sul. Bom, entendeu? Existe uma diferença muito grande. O discurso que é feito para o público imbecil e o discurso real que, obviamente, é incontestável. Nós temos hoje... Peraí, deixa eu só te interromper um segundo para te colocar ali, ó, a fala dela, tá? Que a Letícia, se houvesse mais bois no Pantanal, eles teriam comido pasto que não queimaria. Olha o nível da ministra da Agricultura. Da agricultura, num país como o nosso, que é um grande território de agricultura, para o qual tu mesmo está dizendo que a gente vai voltar, né, para o ruralismo e tal. Socorro! Né? O que significa isso que ela disse? É uma coisa tão tosca que não faz mais sentido. Ela quis dizer que se tivessem mais meteoros como aqueles que acabaram com os dinossauros, talvez essa merda toda não estivesse acontecendo. Né? A melhor forma Acho que tu traduziste bem. Bom, lógico, é o lobby da utilização das terras brasileiras para a pecuária e para a agricultura. Claro. Principalmente na região ali onde está queimando, o Pantanal, né? Pantanal Mato Grossense, todo mundo está de olho há muito tempo ali, né? Existem dois tipos. Assim, quando a gente pensa nessa questão de queimadas, existem dois tipos de queimadas. O Brasil possui uma lei ambiental que existe uma coisa que chama reserva permanente. Ainda que você seja, por exemplo, dono de 100 hectares, 20 hectares você não pode tocar. Eles estão sob sua guarda. Você é obrigado a manter como floresta virgem. Mas se acontecer um acidente e esses hectares forem queimados, já não tem mais o que preservar porque... Se alguém fizer isso aqui, né? Jogar um pouquinho de cigarro, pronto. Exatamente. Isso tem áreas do Brasil que me parece que no Pantanal me parece que é 50%. Então, se você é dono de 100 alqueires, 100 hectares, seja a medida utilizada, 100 milhões de metros quadrados, seja lá o que for, você só pode usar metade disso, porque o resto tem que ficar preservado. Então, isso é um dos motivos das queimadas. Eles estão aproveitando esse momento para queimar as áreas de preservação permanente, para que eles liberem dentro do território que já é deles, mais áreas para utilização. Isso é um dos casos, ou seja, isso aqui já pertence à área que é demarcada para mim. Só que eu não posso tocar por causa das leis ambientais. Mas se pegar fogo, foi um acidente. Como que a gente conseguiria reverter isso? A área de preservação permanente independe das condições de acidentes ambientais. Elas precisam ser restauradas. Se você obriga o dono da propriedade a manter a preservação, ainda que aquilo pegue fogo, ele tem que reflorestar e não pode utilizar para finalidades econômicas, as queimadas acabam. Mas existe um outro processo também, que é o processo de grilagens de terras públicas. Nós não temos condições de, digamos que, vigiar toda a parte do Brasil que é pública. Então o cara tem uma fazenda aqui, logo do lado ele bota fogo, estende a cerca e já toma aquele pedaço. Depois que ele plantou, já está tudo nas mãos dele, é só legalizar para o nome dele, e aí utilizam a ideia de que ele está gerando emprego e tal, todo um argumento, e o governo vai e acaba aprovando a liberação, até mesmo a venda por um valor irrisório para aquela pessoa que grilou. Mas para grilar é preciso, obviamente, tirar a floresta virgem. Isso eu estou falando sobre essa parte macabra, que seria
a visão micro. Por que a visão micro? Porque um fazendeiro pensa dessa forma, porque ele pensa no dele. Quando um fazendeiro pensa na destruição da área de reserva, uma coisa muito básica, né? Eu como cidadão, eu penso, maldito seja o IPTU. Eu como cidadão. Eu não quero pagar o IPTU. Mas se a sociedade toda parar de pagar o IPTU, talvez eu não tenha acesso nem à água encanada, nem a esgoto. E talvez eu não tenha nenhuma estrada na minha rua. Então, eu pensando de forma micro, eu quero parar de pagar os impostos, mas se eu começar a pensar, eu vou pensar que eu quero parar de pagar, mas que os outros continuem, para que eu continue tendo acesso a tudo. Né? Então, nessa questão micro, os ruralistas, eles estão queimando. Mas o que eles não percebem é o seguinte: toda essa queimada tende a uma alteração climática de forma macro. Porque não é só o espertalhão daquela fazenda que está queimando. A queimada ela foi praticamente permitida no Brasil inteiro. Na cidade de Ponte Nova, onde eu moro, é uma cidade pequena, já não se contrata mais pessoas para capinarem lotes. Então, tem uma florestinha em frente à minha casa aqui, que semana passada ela estava toda sendo queimada, porque as queimadas foram permitidas no Brasil. Talvez, se você chamar a polícia para poder fazer um boletim de ocorrência a respeito do crime ambiental, talvez a polícia nem venha, porque é mais ou menos assim, não, agora pode queimar. A cultura mudou para a cultura de queimadas. E agora eu falo de forma macro, isso é muito perigoso, porque você faz uma alteração climática, essa alteração climática, ela vai impactar em toda a agricultura. O que significa que você, mais um grupo de outros ruralistas, destruindo o meio ambiente brasileiro, pode estar condenando o Brasil à desertificação. Ou seja, estamos pensando que vamos aumentar a nossa área de plantio, destruindo o meio ambiente, mas o que a gente pode estar fazendo é transformando toda a nossa área de plantio num deserto do Saara. Então, são vários os fatores que precisam ser analisados. Um extremo aquecimento global pode tornar o plantio impossível dentro do Brasil. Determinadas culturas dependem, obviamente, de uma temperatura ideal. Uma das provas do aquecimento global é exatamente o plantio de uva na França. A região de melhor safra é a região que fica em determinada temperatura. E essa região vai subindo cada vez mais em direção ao norte. Ou seja, a cada ano, a região de melhor safra está mais próxima do norte. Por quê? Porque a cada ano o mundo está se aquecendo mais. O brasileiro está pensando só em queimar, tomar e plantar e criar boi. Mas todo esse processo pode, inclusive, levar à destruição dessas propriedades. Agora, para nós, pessoas comuns, nem se fala. Nós vamos ter, obviamente, além do envenenamento do ar, nós vamos ter o envenenamento da água, a diminuição da quantidade de água, porque irrigação e criação de gado, obviamente, vão diminuir a quantidade de água disponível, e nós vamos caminhar para uma coisa muito semelhante ao que acontece na região do Nilo, por exemplo, em que países ficam fazendo guerras porque esse quer construir isso aqui, mas vai diminuir a água daqui. Daqui a pouco os estados brasileiros já vão estar brigando por causa dos recursos hídricos. Olha, o maldito estado tal permitiu um projeto, né? Agora não precisa nem de projeto. A irrigação que aquele fazendeiro fez ali em cima diminuiu em 20 centímetros a quantidade de água disponível, o lençol freático abaixou, a fazenda que está logo abaixo parou de produzir, aí o fazendeiro de baixo começa a brigar com o de cima. Nós estamos, por causa dessa irresponsabilidade, condenando, eles estão achando que estão criando condições para alta lucratividade, mas eles podem estar condenando o negócio deles ao fracasso, porque nós vamos para uma situação insustentável. Numa situação insustentável, você produzia 10. No sonho de tentar produzir 20, você começa a produzir nada, né? Isso aí não. As pessoas têm medo do comunismo, mas isso aí não aconteceria na China. Não, de forma alguma. Ninguém cava um buraco na China sem discutir com os anciãos antes. Estou falando sobre uma coisa que aconteceu, que está para acontecer na questão ambiental, mas não é difícil da gente prestar atenção de uma coisa dessa que já aconteceu. Olha, no desespero de ganharem um dinheiro imediato, vários pastores venderam apoio a essa política que está aí hoje. E o que aconteceu? Pastores aprenderam da forma mais difícil que 10% de zero
é zero. Ou seja, muitos dizimistas agora estão desempregados. Então, o pastor ganhou um dinheirinho na campanha, mas ele condenou sua igreja ao fracasso, e muitas igrejas estão fechando hoje. Então, esse pensamento imediatista, ele é muito perigoso. Se a gente não tem, obviamente, uma discussão do tema no âmbito democrático, levando em conta a ciência, dando transparência para a população de efeitos colaterais, tanto os efeitos, as externalidades positivas quanto negativas, e que isso seja uma coisa para ser apreciada pela população, essa coisa de abrir área para cultivo e para gado no peito botando fogo, isso pode levar a produtividade do Brasil para uma quantidade bem menor do que aqui ele está produzindo hoje. Simplesmente porque, não, peraí, vamos espremer tanto aquele burro de carga ao ponto que ele desmaia, cai e já não consegue mais carregar a carga. Às vezes, se ele fosse devagar, ele conseguiria levar a carga até o ponto final, mas já que você bateu demais, deu muita lambada, ele se cansou, caiu e a carga não chegou no destino. Podemos estar destruindo, além da qualidade da água do povo brasileiro, além da qualidade do ar do povo brasileiro, até mesmo a produtividade das fazendas que estão engajadas nisso hoje. Eu acho que é a mesma lógica burra de quando exige reflorestamento e os caras vão lá e plantam quilômetros e quilômetros quadrados de pinos e eucaliptos, que são espécimes exóticas e que destroem tudo que tem em volta. Cada árvore toma 15 litros de água por dia, então tu não consegue plantar um capim embaixo de um lugar desse, né? E onde tem isso, não tem mais nada. Em volta tu pode ver que é deserto. Tu anda aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tu tem tufos de pinos e eucaliptos nos lugares onde antes eram araucárias lindas, entendeu? E agora nem tem mais. Não tem mais araucária, tem um pingo de araucária. Isso não pode ser chamado. Destruíram o nosso bioma pampa, entendeu? Enfiando essas espécimes aqui para produzir celulose e escambau. Nem pode ser chamado de reflorestamento, né? Reflorestamento é volta às características anteriores. Exatamente. Seria como uma restauração daquilo que tu destruíste, né? Mas não é o caso, não é o que acontece aqui, né? Eu não sei se a Letícia, que está aqui com a gente online, escondidinha, mas está ali, se ela tem alguma... ela estava falando das igrejas como lojas comerciais, né? Hoje eu estava lendo, uma coisa que eu queria comentar contigo, eu estava lendo a encíclica papal. Tutti Fraterni. Não sei se tu já leste a última encíclica do Papa Chico, né? Eu achei impressionantemente oposta a todo o discurso dos evangélicos hoje, em matéria de economia, de relações sociais, de relações humanas, de confraternização, né, nesse momento de pandemia. Enfim, é a primeira vez na minha vida que eu leio uma encíclica papal e fico feliz, porque eu não sou católica, não sou uma pessoa religiosa. Mas o que me impressiona é a coragem deste Papa de fazer frente a tudo isso que a gente está falando aqui, que é a mentalidade do individualismo, do protestantismo, né, dos evangélicos, que é mesmo isso, né? Eu preciso crescer, eu e meu clã. Né? Não é a humanidade, enfim. Outra visão de mundo, né? Outra coisa que é muito perigosa também, a gente precisa dividir os flor-de-lis dos evangélicos. Por quê? Eu não tenho uma estatística exata, mas eu posso dizer que mais de 90% dessas pessoas que carregam bíblias para igrejas flor-de-lis nunca leram o evangelho. E a ideia evangélico remete a uma pessoa que segue o evangelho de Cristo, por exemplo, o Papa. E quando a gente coloca essas pessoas todas dentro do termo evangélico, a gente acaba... Não é a gente que coloca, né, Leonardo? É eles que se auto-intitulam evangélicos. Não, eu digo assim, quando a gente... Os verdadeiros evangélicos, eu não estou culpando, eu estou dizendo assim... eu te entendo, mas eu quero que tu entenda isso. Eu convivi com evangélicos, eles mesmos fazem questão, porque o que eles dizem é que os católicos não seguem os preceitos da Bíblia. Os católicos não guardam o sábado, guardam o domingo, os católicos comem carne de porco, bebem, cortam os cabelos, se masturbam. Coisas que evangélicos não fazem, porque seguem o evangelho à risca. Né? A coisa mais anticristo que nós temos hoje no Brasil, e anticristo no sentido de negar Cristo, é essas pessoas que se dizem evangélicas, e eu prefiro me referir a elas como flor-de-lis. A melhor forma de referir são picaretas que procuram igrejas para esconder que são, na verdade, estelionatários, estupradores, ladrões. Pedófilos, principalmente pedófilos, que é muito triste.
Exatamente. Então, é preciso a gente não aceitar que eles se autotitulem evangélicos. Não deixar que eles clamem para eles mesmos um título de alguém que, em tese, teria lido o evangelho. Evangélico, leu o evangelho. É a mesma coisa de você falar engenheiro. O que você espera de uma pessoa que se diz engenheiro? Que seja uma pessoa formada em engenharia. O que você espera de uma pessoa que se diz médico? Uma pessoa formada em medicina. O que você espera de uma pessoa que se diz evangélico? Uma pessoa formada no evangelho. Essas pessoas não são formadas no evangelho. E nós precisamos, no campo progressista, diferenciar até para envergonhar essas pessoas e obrigar essas pessoas a lerem o evangelho. Porque essas pessoas, os bons que estão dentro dessas igrejas, se eles tiverem a oportunidade de ler o evangelho, eles vão pular fora disso. Já que nós estamos falando dessa questão de evangélicos e flor de lis, eu vou contar para você uma história que aconteceu... Na verdade, o que eles leem, só para te ter, o que eles leem não é o evangelho, eles leem uma interpretação do evangelho. Porque as Bíblias dos evangélicos das igrejas nem são as mesmas que estão por aí para vender. São outras Bíblias, todas com interpretação. Mas eles não leem a Bíblia. É importante. Não, eles nem sabem ler, coitado. Não leem a Bíblia. É o seguinte: como funciona a doutrinação dentro desses templos anticristo que utilizam a Bíblia para convencer pessoas? O pastor escolhe o que ele quer passar no dia, busca dentro da Bíblia uma passagem onde ele possa fundamentar aquilo que ele quer passar. Pastor de verdade, ele jamais passaria a sua interpretação da Bíblia para um fiel. Um pastor evangélico, ele passaria para o fiel a obrigação de ler a Bíblia e pedir o esclarecimento para o Espírito Santo. E isso eu respondo de uma forma muito simples. Quando Jesus morreu, ele falou que deixa o Espírito Consolador, o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está entre nós e temos a Bíblia, por que eu preciso da interpretação do pastor, se eu posso ler o Evangelho e ter o Espírito Santo me conduzindo para ter a compreensão do Evangelho? Isso é uma coisa que mostra como que essas igrejas flor de lis, elas, na verdade, utilizam de uma forma ardilosa a ideia de, olha, hoje eu preciso... Silas Malafaia, hoje eu preciso fazer campanha para o Bolsonaro contra o Haddad. Aí ele acha dentro da Bíblia uma passagem que tinha o personagem Haddad e uma passagem que tinha o personagem Jair. Utiliza essas passagens para dizer que Jair foi um Deus abençoado. É tudo um grande teatro. E faz aquele teatro. Aí eu vou te contar uma coisa, quando eu falo isso, as pessoas falam, você está querendo abstratamente destruir a Igreja de Cristo. Não, a Igreja de Cristo jamais deixaria de ler o Evangelho para escutar um pastor. O pastor de verdade jamais deixaria de instruir a pessoa para ler o Evangelho, para passar o entendimento dele. Quando ele passa o entendimento dele... Microfone. Desculpa, quando um pastor pega um trecho da Bíblia e passa o entendimento dele a respeito daquele trecho e não dá liberdade para que a pessoa receba do Espírito Santo aquela interpretação, ele está querendo ser mais que o Espírito Santo, ou seja, ele está sendo completamente contraditório. Ficou a Bíblia e o Espírito Consolador, o Espírito Santo, o pastor, a obrigação dele é conduzir a pessoa para a Bíblia e não ao pensamento dele. Mas aí eu vou contar para você como que funcionam essas igrejas. Obviamente, são templos religiosos para não pagar impostos, mas, na verdade, são grandes mercados de negócios. E vou contar a partir de uma coisa que eu fui vítima, assim, a minha esposa foi vítima, e aconteceu na minha frente. A minha sogra morreu, e a Igreja Batista da Lagoinha, eles não é só a Batista da Lagoinha, mas nesse caso eu estou falando da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, que é da família Valadrão, eles têm uns esquemas lá para conseguirem conquistar todas as fatias, né? Ou seja, eles vão dominar todas as fatias. Então tem um esquema para doutrinar crianças, inclusive um esquema de doutrinação de crianças é o que precisa dizer que Xuxa é de Satanás, porque eles produzem produtos para crianças, então para destruir a concorrência eles criam a história que Xuxa é de Satanás. Tem esquemas para jovens, e ali, obviamente, aqueles esquemas estão sempre prometendo um bom relacionamento, desde que esteja dentro dos ensinamentos de Deus. Tem os esquemas para os mais maduros, e ali, obviamente, está sempre oferecendo prosperidade e enriquecimento, mas tem também o Ministério dos Idosos. O Ministério dos Idosos tem
ao meu ver, e agora eu falo a minha livre expressão do pensamento, a finalidade do Ministério dos Idosos é acompanhar as pessoas até o momento da morte para tentar tomar o patrimônio. E por que que eu tenho essa impressão? Olha, de uma hora para outra, a Jennifer recebe uma ligação de uma pessoa se dizendo pastora da Igreja Batista da Lagoinha e advogada, e criando uma necessidade da Jennifer fazer o processo de inventário do pai dela. E a Jennifer falou, olha, eu não quero fazer isso agora, porque eu não quero essa casa. A casa quem construiu foi meu pai, a minha mãe morreu, meu pai vai ficar com a casa, ele não quer vender a casa, ele vai ficar com a casa até o final e pronto. Então ela começou a falar um monte de mentiras a respeito do que aconteceria se ela não fizesse esse inventário. E depois que ela falou todas essas mentiras, e eu pôs no Viva Voz, eu fiquei rindo, porque eu já conheço, para mim, eu já conheço como é que funciona, ela foi e falou, tudo bem, eu vou olhar como advogado. Na hora que ela falou que ia olhar como advogado, essa suposta advogada e pastora da Igreja Batista da Lagoinha começou a gritar e brigar e começou a criar uma confusão entre ela e o pai dela, ou seja, ela começou a criar um litígio. Até então a Jennifer já tinha dito que não queria o patrimônio, que seria do pai dela. E aí ela começou a falar, você está desrespeitando o seu pai, eu sou pastora da Igreja Batista da Lagoinha, nem cobrando eu estou. Na conta que ela fez, ela estava cobrando 15 mil reais para fazer o processo, sem contar as coisas que viriam. Mas aí ela falou, nem cobrando eu estou, e ainda falou com a Jennifer, você deposita esse dinheiro para mim. Tudo isso aconteceu comigo escutando, para que qualquer pessoa que pense que eu estou inventando história, ou que eu estou contando história de terceiros, não, aconteceu comigo escutando, porque estava no Viva Voz. E aí, a partir desse momento, eu falei, não deixe por isso mesmo. Ligue na Batista da Lagoinha e conte que isso aconteceu. Aí fomos descobrir que essa mulher, ela está no Ministério dos Idosos, sob responsabilidade de uma outra pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Ou seja, são todos esquemas que, na verdade, não têm absolutamente nada a ver com o evangelho, e por isso eu falo, não há legitimidade nenhuma para que essa pastora ou a pastora supervisora dela se digam evangélicas. Então a gente tem que cortar isso, porque se continuarmos chamando esses picaretas, esses flor de lis de evangélicos, nós vamos deslegitimar o evangelho de Cristo, nós vamos colocar sobre o evangelho de Cristo um monte de criminosos, aproveitadores e estelionatários, e a gente vai criar realmente a tal da cristofobia no Brasil. Então, é preciso diferenciar de que lado você está. Você está do lado daqueles que escutam o que o pastor falou e não contesta, aceita e pronto, ou você é um daqueles que segue o evangelho de Cristo, lendo a Bíblia e pedindo orientação ao Espírito Santo? A diferença entre ser o súdito, o simples ouvinte do pastor Silas Malafaia e ser uma Benedita da Silva, por exemplo, que é uma pessoa evangélica, sempre foi, né, e que tem outra cabeça, né? Jamais participaria de uma igreja onde ela fosse explorada, onde ela visse as pessoas sendo exploradas, né? Exatamente. Então, existem igrejas evangélicas em que as pessoas não são tratadas dessa forma como gado. Mas é claro que não são as grandes nem são as mais ricas, né? Porque aqueles templos de Salomão, aquelas coisas todas, aquilo ali é muito dinheiro. Muito dinheiro. É um dinheiro que não acaba mais. É por isso que nós precisamos diferenciar e não podemos chamar esse público de evangélico. Por quê? Essas pessoas que procuram essas igrejas, elas não são seguidores de uma seita, uma coisa são assim. São seguidores de uma seita. São seguidores. Nós não podemos chamar de essas pessoas de evangélicos, porque a gente começa a ofender o evangelho de Cristo. Essas pessoas não estão procurando a igreja porque elas querem louvar Cristo, aprender sobre Cristo, conseguir andar sobre os ensinamentos de Cristo. Ah, não, um quer enriquecer, o outro está querendo... eles querem soluções fáceis, assim como as pessoas compravam lugar no céu lá na Idade Média. A Igreja Católica teve essa fase também. Estou morrendo mesmo. Deixo para Deus. A Igreja Católica... Aliás, esse tô morrendo mesmo é bacana, né? Porque os evangélicos, ao mesmo tempo que tem as igrejas evangélicas, vamos dizer assim, tem essa questão aí de cuidar da ala dos idosos, o presidente deles vai lá e diz, velho, morre mesmo, vai ter que morrer mesmo. Dane-se se pegar Covid. E olha que coisa interessante. Como é que a gente começa a entender? De uma hora para outra, a gente tem uma pandemia que mata idosos. As igrejas possuem ministérios de idosos. E quando os idosos morrem, eles trabalham o patrimônio desses idosos. Será que as igrejas não lutaram contra o isolamento social exatamente para tomarem o patrimônio dos idosos? Mas é claro, eu não tenho a menor dúvida disso. Ou seja... Eu acho que nada acontece por acaso.
Nada acontece por acaso. Muitas igrejas estavam nesse momento lutando para romper o isolamento social, exatamente para matar os idosos, porque aqueles idosos já estavam ali catalogados. E tu pode ver que não é uma coisa pontual no Brasil. Isso eles estão fazendo no planeta todo. Exatamente. Em alguns lugares eles já foram expulsos. Lá na África, eles andaram expulsando eles de lá. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eles vão para a rua, sem máscara, fazer protesto contra o isolamento social. Num país do tamanho dos Estados Unidos que tem a quantidade de mortes que já tem pela Covid, que é absurdo. Né? Que é pior que o Brasil, a situação deles lá. Né? Mas eu acho que a gente já passou do tempo aqui, né? Já estamos a 1h20, estava muito boa a conversa. Isso, eu adorei. Vamos agradecer a participação. Sempre tem alguma coisa que vai ficar pendente, mas a gente saiu do tema da economia, fomos para... Não, mas tudo isso é economia. Para religião, fomos para... Né, para meio ambiente. Na economia. Não tem nada. São as nossas aflições, vamos dizer assim, né? Exatamente. Esse ponto aí do Luciano, olha, eu tenho dúvidas de dizer o contrário, porque o nosso povo, ele estava tão fanático, a gente está... O que acontece? Nós não podemos colocar, né, igual eu falei no início, o personagem que está na presidência da República é só um fantoche. Toda essa conjuntura que a gente está vivendo hoje no Brasil, ela começou desde a descoberta do pré-sal e ela culminou na derrubada da Dilma, ou seja, a Dilma não conseguiu governar. Se o Haddad tivesse sido eleito, eu acho que ele não conseguiria governar da mesma forma. Agora, imaginar um país, o Brasil, mais empobrecido do que ele está hoje, é algo inconcebível. Uma coisa que eu tenho certeza é que se o Haddad fosse o presidente, nós teríamos tido um trabalho muito melhor em relação à pandemia. Agora, se deixariam o Haddad governar, se deixariam o Haddad fazer um trabalho de redistribuição de renda, isso aí é contestável, porque eu acho que se o Haddad tivesse sido eleito, eles teriam usado qualquer manobra para derrubar o Haddad, como fizeram com a Dilma. Então, a opinião que eu tenho é essa. Enquanto tivermos um Brasil com uma população totalmente alienada, uma população totalmente hipnotizada, a gente está, infelizmente, fadado a esse destino, né, de viver... Eu estava sem microfone aqui. Mas eu estava dizendo, eles não iam investir todo o tempo que eles investiram, o dinheiro que eles investiram, o poder que eles investiram, para deixar o Haddad se eleger. Não ia acontecer. E se elegesse, brigava cair o avião dele, como caiu vários por aí, né? Ou então simplesmente tirar, inventar. Por exemplo, logo na sequência falar que ele cometeu crime eleitoral. A mamadeira de piroca foi isso, né? Porque a mamadeira de piroca era a Manuela que dava para a filha, né? Não tinha um negócio assim? Não, a mamadeira de piroca, eles não criaram história a respeito da mamadeira de piroca. Sim, eles mandavam disseram que a Manuela Dávila usava uma mamadeira de piroca para dar para a filhinha dela. Sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a mamadeira de piroca, que foi um dos fatores que fez o Brasil... Nunca pensei que eu ia ficar falando piroca assim na internet à vontade. É o que elegeu o presidente da República, muitos deputados, muitos senadores ao redor de todo o Brasil. Né? O que acontece? O que aconteceu foi o seguinte: no momento final, ela ia junto com o kit gay. E para quê? Para dar por entender que o PT estaria implementando um kit gay que levaria a mamadeira de piroca. Então o kit gay já tinha sido apresentado como sendo um projeto do PT. Aquelas pessoas que já acreditavam que o kit gay era um projeto do PT, ao receberem ao mesmo tempo o kit gay e a mamadeira de piroca, elas associavam uma coisa a outra e pensavam, puta merda, no meio do kit gay ainda ia ter a mamadeira de piroca. Então a coisa foi muito sutil nesse sentido. E se criassem qualquer história... Podem ter criado história, mas isso aí não foi oficial. A campanha oficial, a inteligência da campanha, ela só mandou os elementos juntos. Quem fez a associação foi o nosso povo, que já estava, obviamente, pré-estabelecido nesse sentido. Hipnotizado, totalmente idiotizado. Eu simplesmente, depois de tudo que a gente conversou aqui, né, dos programas que foram feitos para melhorar a vida das pessoas, o investimento em educação que foi grande nos governos do PT... Como é que isso aconteceu? Ninguém sabe explicar, e eu acho que teóricos, filósofos, sociólogos vão passar muitos anos da vida ainda tentando explicar que porcaria foi essa que aconteceu no Brasil, depois da gente ter presidentes maravilhosos, como foram Lula e a Dilma, em termos de boa administração, comparados aos anteriores, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem que ter uma comparação, né? Eles foram bons relativos aos inteiros, poderiam ter sido melhores, né?
Talvez tivessem sido melhores, a gente não estaria Também, aqui. Posso até pôr um pouco de culpa neles. Sabe Mas por quê, como que Carla? tu vai disso pro Bolsonaro, que é o extremo? É Quando perder tudo, é perder tudo. Para fazer uma comparação, a melhor forma de fazer uma comparação é você comparar todos os jogadores em campo. Por exemplo, se você pega uma situação de uma corrida de Fórmula 1, uma corrida isolada, e você tem ali naquela corrida um determinado participante que larga em 12º e chega a quinto, você tem que elogiar esse participante, porque todos os outros ficaram para trás. Ou seja, o Brasil saiu de 12ª economia, me parece, e chegou, acho que era a 20ª economia, e chegou à quinta economia do mundo. Se a gente tivesse uma situação em que todos os participantes continuaram na mesma posição, aí a gente poderia falar que foi a conjuntura. Ah, não, a conjuntura estava maravilhosa, todos os países cresceram juntos. Não, nós tínhamos uma corrida e nessa corrida o Brasil foi ganhando posições. Nessa corrida em que o Brasil foi ganhando posições, essa questão de que se dava para ser melhor, ela é contestável, porque um crescimento saudável na economia é um crescimento de 5% a no máximo 6% por ano. Acima disso, ele já começa a criar expectativa de bolha que pode ocasionar, obviamente, uma explosão, aí realmente todo mundo quebrar. O crescimento do Brasil estava num ritmo extremamente saudável, o Nordeste brasileiro crescia mais do que a China. Então, assim, o Brasil, como todo, não crescia mais que a China, mas o interior do Brasil, por ser mais subdesenvolvido, crescia mais que a China. E aí a gente pergunta, será que dava para ser melhor? Tecnicamente falando, humanamente falando, porque, olha, para você abrir uma indústria, você precisa levar energia, criar escoamento de produção, ou seja, você precisa colocar estrada, você precisa educar as pessoas, é um processo que demora. E tudo isso estava acontecendo. Durante todos esses anos, nunca esse processo de desenvolvimento foi interrompido. Foi interrompido, obviamente, por causa dos efeitos da crise, ele foi diminuído, mas nunca interrompido. A inteligência da Dilma de criar demanda interna para evitar que nossa indústria parasse por causa da crise internacional, aquilo é uma coisa que é contestada, obviamente, por alguns economistas de Facebook e até por alguns economistas do sistema, mas vamos cair na real. O mundo estava em desespero e o Brasil... As isenções de impostos... As isenções de impostos para compra de eletrodomésticos da linha branca, tudo, né? Isenção de impostos, diminuição também da taxa de empréstimo, criação de linhas para que as pessoas pudessem comprar os produtos divididos. Ou seja, as pessoas... Inclusão social, inclusão econômica. Assim, o Brasil ficou blindado do resto do mundo. Criou um mundo dentro do Brasil. Aqui a gente produz, aqui a gente consome. Enquanto lá fora tiver arrebentado, a gente está aqui dentro protegido. Quando deu a crise mundial aqui, eles diziam, né, que foi uma marolinha e tal, que realmente a gente não sentiu tanto aqui, né? Nós não sentimos nos Estados Unidos. A crise que nós sentimos no Brasil foi a crise da interferência dos Estados Unidos na nossa economia, porque aí nós nos tornamos o país mais corrupto do mundo, aí o Brasil começou a receber constantemente a ideia de que estávamos em crise e o nosso povo começou a acreditar na crise e parou de trabalhar e parou de comprar, ou seja, a crise dentro do Brasil, ela teria sido superada, obviamente. Para não viver a crise, nós criamos um certo endividamento e agora nós estaríamos quitando esse endividamento, porque a expectativa hoje é que o Brasil talvez estivesse 2 vezes maior do que estava no momento que começaram a destruir o Brasil. Só que um Brasil 2 vezes maior é um Brasil que consome muito mais do que um Brasil que consome hoje. E o consumo do povo brasileiro não é interessante para os países do norte. Ou seja, destruíram o Brasil para a gente parar de consumir o que a gente produz. Esperaram, o sincronismo foi perfeito. Tira o Obama, né? Via processo eleitoral, tira todo o pensamento dele, não é só ele, mas toda a ala dele, vamos dizer, política, e tira aqui o PT. E aí, juntos, façamos uma coisa que vai ser bom para os dois. Só que na verdade, é uma imbecilidade, porque o Brasil, nesses termos, é muito mais fraco que os Estados Unidos. Tu vê que lá a crise financeira não está da forma como está aqui, a crise econômica lá não está da forma como está aqui. Eles são muito mais fortes do que nós. Então, quando tu arruma um parceiro ou um inimigo, tu tem que saber qual é a tua força, né? Vai te aliar a um parceiro muito mais forte que tu, que na primeira puxada de tapete ele te derruba, né? Para encerrar, eu vou fazer uma analogia reflexiva
que eu já fiz várias vezes, mas eu acho que ela contextualiza muito bem a situação do Brasil. A situação do Brasil, para a gente conversar de uma forma muito simples, é o seguinte: eu vou introduzir a carreira do azulejista, o pedreiro azulejista, que é um profissional conhecido por todo mundo. O pedreiro azulejista, normalmente, com raríssimas exceções, ele começa como servente de pedreiro, vai acompanhando ali um pedreiro, se torna pedreiro, né, aí começa a fazer o embuço, que é a parte anterior ao azulejo, e depois ele vira azulejista. Mas durante esse processo ele já aprendeu a cortar o azulejo, aprendeu um monte de coisas. Quando ele chega no processo intermediário, ele já tem condições de desempenhar a sua função, ainda de uma forma medíocre. Ou seja, ainda que servindo a consumidores menos exigentes. Trata-se do meia colher. Né? Não fala meia colher, mas fala meia colher. Trata-se do meia colher. O meia colher, ele é pedreiro para muita gente, apesar de que talvez ele possa não ser pedreiro para uma casa de luxo. Se esse camarada for trabalhar com um azulejista oficial, ele vai ser contratado como servente. Se esse camarada chamar um servente para ajudá-lo, ele vai ser contratado como pedreiro. O Brasil era meia colher antes da crise. Fazendo negócios com Cuba, com países subdesenvolvidos da África, com Venezuela, ele era o oficial, ele entrava com sua indústria, ele entrava com seu know-how, ainda que em desenvolvimento, ainda que meia colher. Só que nesse momento, aliado aos Estados Unidos, o Brasil deixa de ser o meia colher, deixa de ser o oficial e passa a ser o servente. Então é uma coisa muito simples de entender. O Brasil abriu mão de ser protagonista nos negócios internacionais que ele fazia com países menores do que ele e passou a ser subalterno num processo de negociação com o país que é muito maior do que ele economicamente. Esse é o nosso destino agora. Abrimos mão de uma carreira que estava já próspera como oficiais e partindo cada vez mais para uma industrialização e voltamos para ser um país rural, voltamos a ser serventes dos Estados Unidos. Né? Eu queria me despedir, chegamos a 1h30 de programas, e é até coincidência que é o tempo de programa do Léo Estopa ao vivo que eu fazia à noite, né? E queria agradecer muito, Carla, pelo convite. Né? Obrigada, eu te agradeço por ter participado. E vamos nessa. Desculpa a confusão aqui, eu tive que tirar um pouco o microfone, porque eu tô com uns filhotinhos de cachorro e eles ficam... E aí estavam fazendo barulho. Mas eu queria te agradecer muito, eu achei que foi muito boa a nossa conversa aqui, a gente falou um pouco de cada coisa, mas achei bem interessante. E o prognóstico é horrível, né? Estamos todos saindo da live apavorados. Costuma acontecer isso nas minhas lives. Não é por isso, não é por pouco que as pessoas tenham debandado para canais mais otimistas que prometem o próximo dia, infelizmente. Sim, filósofos carecas, né, e coisa e tal, né? Assim, são muitos canais que todos os dias prometem a queda do Bolsonaro, a prisão do Flávio, agora acabou, e aí as pessoas estão mais felizes escutando uma mentira agradável todos os dias, e aí a verdade torna-se incômoda, e realmente eu preciso confessar que talvez eu não assistiria às minhas lives porque elas trazem notícias tristes. Então eu não culpo essas pessoas. É a verdade, os fatos, né? Não tem outra coisa, né? É o que temos para o momento, né? Então tá, eu queria te agradecer muito, agradecer todas as pessoas, que eu não vi quantas entraram aqui para assistir, não estou acompanhando, mas os comentários todos, e se tiver alguma outra pergunta aqui que a gente não tenha conseguido te passar, eu te passo depois, tá ok? Combinado. Lembrando, pessoal, que eu tô participando todos os dias. Isso, faz o teu jabá aí, mostra o teu livro. Às 7 da noite, na Cotter. Né? Tem um livro. O livro Comunicação Política, você compra na cotter.com.br, www.kotter, então é Cotter com 2 T's, começa com K.com.br, vai estar lá, Comunicação Política, Leonardo Estopa e Sálvio na Cotter. Lá eu falo sobre tudo isso, exatamente sobre essa questão de não usar determinados termos que estão cancelados, né? A gente fala sobre esses pontos técnicos da comunicação política. Essa área da comunicação política é super importante. A gente
É pouco valorizada, mas é muito importante. Quando as pessoas pensam em comunicação política, pensam em Super marketing. valorizada pelo outro lado. Pensam logo em marketing político, em campanha eleitoral, mas não, comunicação em política é muito importante, é diária, né? É a conscientização diária dos fatos, né? E não deixar que a mídia crie toda uma... Que nem a Vênus Platinada ontem à noite mostrou aí a evolução das queimadas, né? Eu até troquei de canal, que eu fiquei enojada. Então, eles começam ali em 2018 e vão mostrando como está diminuindo a área de queimadas. Como assim diminuindo? Quer dizer o quê? Que em 2017, 2016, 2015 era mais? Não existe isso, né? Então, eles mentem descaradamente, enchem de infográficos, de coisa e tal, e a gente aqui fica tentando falar a verdade, né? Vamos lá. O PIB brasileiro caiu depois do que começaram a atacar a nossa democracia. O que o governo Bolsonaro fez? Ele modificou a cotação do PIB, que antes era em dólar, todos os países cotam o PIB pelo dólar, que virou a moeda referência mundial, e passou a cotação do PIB para real. Por quê? Porque assim, considerando em reais, e por causa da desvalorização da moeda, ele consegue fazer um gráfico que mostra crescimento no PIB. A tendência, né? Tem uma tendência de crescimento, mas todo mundo está pior, né? Eu não sei se dá para cair para cima. Talvez. Mas é o que, Cair para cima é ótimo. é o que acontece. Mas, vamos nessa. Muito Leonardo, obrigado. eu sinto muito, eu sou obrigada a encerrar aqui, porque senão a gente vai ficar, né, espichando a conversa e a gente tem um limite de tempo aqui no streaming. Eu queria te agradecer muito, te convidar para vir próximas vezes também, para conversar com a gente, tá bom? Combinado. Muito obrigado. Agradeço a todos os que estão participando por aí. O meu canal é Leonardo Estopa. Basta procurar aí Leonardo Estopa na internet que vocês me acham. E até mais. Valeu.